Olá, começando mais uma live de perguntas e respostas ao vivo. Essa live acontece toda última terça-feira do mês no meu canal, no meu perfil aqui do Instagram. Para participar tem um link na bio que é só clicar lá, vai ter uma opção que é participar de uma próxima live, preenche o questionário que a gente vai estar convidando para participar, tá bom? Então, quem for participar é só pedir aqui para participar que eu vou aceitando. Começar pela Fabiana. Fazer tua pergunta, vou responder e aí a gente vai dando oportunidade para todo mundo perguntar. Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo jóia. Da Estou me onde que tu fala? recuperando. Da Eu onde que falo tu daqui fala? de São Paulo. E qual que é a tua pergunta? É o seguinte, hoje tem 35 dias que eu fiz a cirurgia de sling. E aí, assim, houve um risco, né? Como a gente sabe de todas as cirurgias, e essa cirurgia perfurou a minha bexiga no lado esquerdo. E aí eu fiquei usando 8 dias a sonda, só que a médica que me operou foi uma, e as residentes que vieram me dar notícia foram outras pessoas, né? E aí ela chegou e disse: Olha, a sua bexiga houve esse risco, que é próprio da cirurgia, e houve uma perfuração, só que ela vai cicatrizar. A gente acredita que até em 8 dias, né, que é o tempo que você vai ficar com a sonda. Aí eu achei que eu ia ficar internada mais um pouco, né? Porque eu vim embora para casa com a sonda e em 8 dias eu voltei no hospital, no ambulatório, e elas tiraram e aí eu fui de novo tentar fazer xixi, aquela história toda. Consegui urinar, ainda bem, fiquei muito feliz naquele dia, porque eu falei, meu Deus, que evolução, né? A gente necessita de todos esses mecanismos e a gente não dá valor, né? Uhum, Muito assim, que faz mal para a gente olhar aquela bolsinha. uhum. Só que aí, doutor, foram passando os dias, eu ainda tenho uns escapes, assim. Então, a cada 2 horas, 2 horas e meia, eu tenho que ir ao banheiro e sinto dor na virilha no lado esquerdo. E a minha dúvida é o seguinte: será que existe uma sequela? O que pode acontecer em relação a essa bexiga perfurada? Tá, e tu operou, onde que tu operou? Eu Tu operou em operei que hospital? no Janssen. Eu Ah, sou professora e eu uso servidor público. entendi. É assim, ó, teria que ver como é que foi feita a cirurgia de sling, porque existem vários tipos de sling diferentes. Então, existe sling transobturatório, existe o sling Foi retropúbico, o mini o reto sling. público. É, foi o reto público. Foi o retropúbico? O Foi. retropúbico, então, ele, é assim, basicamente, os dois slings mais utilizados é o transobturatório e o retropúbico. O retropúbico, ele é um sling que ele é mais obstrutivo. O que que é isso? Ele, teoricamente, tem uma eficácia melhor do que os outros slings, então, a longo prazo, depois dos primeiros 10 anos, então, a chance da pessoa ficar continente, sem perder urina, depois dos 10 anos é maior com sling retropúbico. Porém, ele tem um risco maior de perfuração de bexiga, realmente, tá? Na grande maioria das vezes, quando isso é identificado no intraoperatório, isso não tem muito problema, porque quando se faz a cirurgia, a recomendação é que seja feita uma cistoscopia, que é olha com uma câmera dentro da bexiga, vai ver que teve a perfuração, tira a agulha e passa de novo pelo caminho correto e, na verdade, dependendo do tamanho da perfuração, nem precisaria ficar sondada. Ficaria durante a internação e depois teria alta sem sonda, tá? Então, assim, não acredito que essa perda de urina que está acontecendo tenha alguma relação com a perfuração. Pode ser com a própria ajuste da tela do sling, né? O sling, o que ele é? Uma faixinha, um pedacinho de tela e ele é colocado livre de tensão. Então, a gente não pode dar ponto nele porque o objetivo é que tenha mobilidade à uretra, que é o canalzinho que leva a bexiga, o xixi da bexiga para fora do corpo.
Essa tela, ela vai se ajustar ali. Então, esse ajuste dela, essa cicatrização dela, leva em torno de uns 90 dias, tá? Então, assim, o ideal é voltar lá no local que te operaram para eles poderem avaliar se tem que fazer algum ajuste dessa tela, mas em geral isso deve cicatrizar e é para, eu não sei como é que era o teu grau de perda de urina antes, qual que era o tipo de incontinência, porque assim, o sling, o objetivo dele é melhorar a perda de urina aos esforços. Então, quando tosse, quando espia, quando Sim, se agacha, quando levanta um peso. era Quando a essa pessoa fase crítica. Pronto. Quando a pessoa às vezes tem uma incontinência mista, que ela perde os esforços, mas ela também tem uma perda de urgência. O que é isso? Quando tá com vontade de fazer xixi, tem que sair correndo pro banheiro, ou levantar de noite para fazer xixi, ou fazer xixi várias vezes por dia, mais de 10 vezes. A cirurgia do sling não trata isso, não é o objetivo dela tratar isso. Ela Certo. trata o esforço, isso é urgência. E aí isso precisa fazer uso de medicação, fisioterapia. Em alguns casos, até a gente faz a aplicação de botox e toxina botulínica dentro da bexiga. Então, o objetivo do sling é tratar esforço. Então, precisa ver qual é o tipo de perda de urina que está acontecendo agora, se é Tá. uma perda por esforço ou urgência, se tem alguma infecção urinária ou não. Então, daria para fazer um exame de urina, porque às vezes pode estar com uma infecção urinária e está perdendo urina por conta disso. Então, essas seriam as duas primeiras coisas que tem que avaliar. E tem essa questão do ajuste da tela que, enfim, ela vai cicatrizar ali no local em torno dos 90 dias, tá? Ah, então tá bom. E essa dorzinha na lateral, que nem dor na virilha do lado esquerdo, pode ser que ainda não cicatrizou E mesmo. isso é um pouco estranho porque, na verdade, o retropúbico é um sling que ele não passa na virilha. Ele passa aqui em Tem uma cima do... dor na virilha do lado esquerdo. O sling que passa para a virilha é o transobturatório, que é um outro tipo de sling, que pode dar dor na coxa, enfim, na virilha ali. Então, precisa ver exatamente o que foi feito na tua cirurgia. Tá, mas eu acho que já deu para esclarecer um pouco. Dia 6 eu passo novamente no ambulatório, né? Acho que para ter o acompanhamento. Uhum. E se for necessário, a gente faz até uma fisioterapia para melhorar tudo isso, né? Não sei, vamos ver como vai ser a avaliação agora. Sim, com certeza. Mas Outras era essa a minha coisas, dúvida. tem outras coisas que é importante lembrar. Então, assim, qual que é a tua idade? Eu estou com 49 anos e assim, Pronto. eu percebi que eu comecei a perder muita urina de esforço mesmo agora nessa situação que já está mudando. É um climatério meio pré-menopausa, sabe? Era E isso que eu ficou ia pior. falar. No climatério, é muito comum acontecer piora da incontinência urinária ou iniciar uma incontinência urinária, uma perda de urina. E isso tem relação com atrofia, com o ressecamento da mucosa vaginal. Então, independente da pessoa fazer a cirurgia do sling ou não, tem que lembrar de tratar essa atrofia, essa ressecamento, essa questão da mucosa ficar mais fina, porque isso é uma causa para ter perda de urina. E, na verdade, 30% das incontinências melhoram com o tratamento da atrofia, que pode ser feito tanto com o uso de cremes de hormônios, estradiol, estriol, enfim, na vagina, quanto com o laser. Claro, agora no pós-operatório imediato não dá para fazer laser, mas mais para frente daria para fazer e normalmente a gente espera um pouco para começar com o creme de hormônio se a pessoa não estava em uso antes, mas é algo que vale a pena lembrar porque isso também vai ajudar na perda de urina. Certo. Doutora, uma outra dúvida. Essa cirurgia, ela tem tempo de validade, sim, para Ela a mulher? o objetivo é que ela seja feita uma vez só. Ah, entendi. Então pode durar a vida inteira agora. Isso, E assim, agora essa situação de ficar, eu tô de licença, né? 45 dias, então vai até o dia 8 ainda. Eu sei que a gente não pode fazer esforços nenhum, pegar peso, nada disso. E depois, qual é o tempo para voltar a começar a fazer as atividades? Ó, então, assim, tem que esperar esses 45 dias. O que se recomenda para quem tem incontinência urinária? O mesmo fator de risco para de perda de urina é o risco de prolapso,
que é de cair bexiga, útero e intestino, que é o quê? Então, condição genética, então, a raça branca tem mais risco de incontinência urinária, de perda de urina e de prolapso, esforço que já fez na vida, número de partos prévios, ou a condição do climatério e depois da menopausa, o processo de envelhecimento, constipação, constipação com o intestino preso, tabagismo, cigarro, obesidade, são tudo fatores de risco, tanto para perda de urina quanto para o prolapso. E a gente fala que tem os fatores de risco modificáveis, que é os que a gente consegue mudar, e os não modificáveis, que é os que a gente não consegue mudar, que é a condição genética, processo de envelhecimento, número de partos prévios, enfim. Aí a gente mexe nos fatores de risco modificáveis, já que os não modificáveis a gente não consegue mudar, e enquanto a pessoa está viva, os fatores de risco estão agindo no corpo dela. Então, por isso que se recomenda que evite ganhar peso, tem controle de peso, trate constipação quando tem o intestino preso, então não ficar fazendo força para fazer xixi, não ficar fazendo força para fazer cocô, até porque essa cirurgia, o objetivo dela é a pessoa não perder urina quando faz força. Então, se sentar no vaso e ficar fazendo força, não vai conseguir urinar. Evitar ficar carregando mais do que 5 quilos, evitar ficar fazendo um agachamento com peso, crossfit, que são coisas que sobrecarregam o assoalho pélvico e podem fazer com que tenha um prolapso ou uma nova perda de urina. Voltaria a fazer esses exercícios quando? Mais ou menos uns 60, 90 dias? Então, essas coisas que eu falei não são recomendadas. Não é recomendado. Isso, tu vai voltar para tua atividade física, então seja... Eu faço yoga, aí eu posso voltar e uma musculação leve. Isso, exatamente. Exatamente. Mas isso com que tempo? E tem que esperar. A gente espera. Assim, as minhas pacientes, claro, quem vai te orientar é quem te operou, porque sabe o que foi feito na cirurgia. As minhas pacientes do consultório, como é que a gente faz? Com 30 dias, elas já voltam à atividade física. Então, caminhada, o que não é para fazer. Então, é ficar fazendo agachamento com peso, evitar ficar carregando mais do que 5 quilos. E o que eu peço é, tudo que for, tipo, musculação, fazer musculação de braço, faz sentada. Porque o problema é o que sobrecarrega o assoalho pélvico. Então, vai fazer exercício sentada, no aparelho para perna, ou deitada, não tem problema nenhum. Vai fazer para o braço, faz sentada, não sobrecarrega o assoalho pélvico, entendeu? Entendi. Então, as minhas pacientes eu libero a partir de 30 dias. Mas tem que ver o que foi feito na tua cirurgia. Tá bom. Obrigada. A minha dúvida maior era essa, em relação às sequelas que podem deixar dessa perfuração. Mas se ela volta... Isso, normal... na verdade, assim, e tem que ver qual foi o material que foi usado na tua cirurgia. Mas, em geral, aqui em São Paulo, no mesmo Hospital do Servidor e tal, costuma usar kit de sling, que é um kit pronto. Né? Então, em geral, isso não é um problema, porque foi identificado no intraoperatório. O problema seria se não tivesse sido visto. Então, assim, aconteceu, não viu, e daí o diagnóstico é depois. Mas como já foi feito no intraoperatório, isso não vai te dar nenhum problema futuro, entendeu? Tá bom. Obrigada. De nada. Adoro ouvir você, sempre trazendo coisas boas para nós, mulheres. E assim, gratidão. Obrigada. Logo. Com certeza, estou torcendo por ti. Obrigada, um beijão. Beijo, tchau. Então, vamos lá. Foi. Agora é a vez da Gabriela Nascimento. Aceitei aqui. É só entrar e fazer a tua pergunta. Tudo bem? Tudo. Da onde que tu fala? De Viamão, Rio Grande do Sul. Gaúcha. Sou gaúcha também. E qual que é a tua pergunta? Tá. É assim, ó. 2021 eu comecei a sentir muita dor na minha barriga e procurei o ginecologista. Ele me pediu uns exames, daí apareceu o miomas e ele viu o meu preventivo deu ok, pelo que ele falou. Só que ele viu uma lesão no meu colo. Aí ele pediu uma colposcopia. E aí apareceu
jeque visível, zona tipo 1, zona de transformação anormal, grau 1, representada por área acetobranca, lisa, bem demarcada. Aí ele pediu uma biópsia. Eu fiz a biópsia, deu cervicite crônica com metaplasia escamosa e atipias epiteliais leves, sugerida de infecção papilonavírus. Ele me falou que eu tinha que fazer uma cauterização, que ele poderia fazer na sala dele ali mesmo, que seria um procedimento simples, que ele faria com um eletrocautério, que não precisava de anestesia, que não ia doer, que ia ser bem simples, e eu fiz. Doeu muito, muito mesmo. Ele disse que doeu porque a lesão era grande, e depois disso eu comecei a sentir muita dor, e eu fiquei com a barriga, parecia que eu estava grávida, inchada. Eu liguei para ele, ele disse que era normal, que era para mim fazer repouso. Eu fiquei 2 semanas assim, fazendo repouso, tentando ligar para ele, ele falando que era normal. Resolvi ir numa emergência, fiquei internada por causa de uma TIP que me deu. Aí fiz o tratamento, comecei com tratamento na veia, depois 15 dias em casa, tomando antibiótico, e depois voltei no posto, fiz os exames, falaram que estava cicatrizando normal, tudo direitinho. Só que de lá para cá, eu nunca mais passou minhas dores, elas vão e voltam, que é bem embaixo da barriga, bem no pé da barriga. De vez em quando a minha barriga incha muito, parece que eu tô grávida, e eu resolvi voltar de novo no médico, agora num outro médico. Meu preventivo deu, eu acho que bom, deu, deixa eu ver, interpretação, negativo para lesão interarterial ou malignidade. Outros achados, inflamação, inclui reparo típico, metaplasia escamosa. Ele me pediu também a coloscopia, que deu jeque não visível de orifício externo em fenda, ZT tipo 3. Zona de transformação normal com orifícios glandulares e cisto de retenção em meio a acetobranqueamento. Iodo claro inespecífico. Vascularização típica, teste de Schiller negativo e iodo positivo. Então, eu fui no médico, fiz uma ecografia também, que deu... Apareceu o meu mioma. Nesse meio tempo, eu estava tomando... Ele me receitou a injeção para trancar um pouco do sangramento. Resolveu. Só que eu inchei demais, meus seios doíam, minhas pernas doíam, e eu resolvi parar de tomar a injeção por minha conta. O que aconteceu? Sangramento de novo. Daí eu tive que voltar a tomar. Mas mesmo voltando a tomar, eu continuei sangrando. Que tinha... A injeção resolvia, no caso, né? Mas dessa vez não... Eu ainda sangro, mesmo com a injeção. Aí apareceu útero em intervenção, medindo em contornos regulares, padrão, textura, devido à presença de mioma. Um subseroso, medindo 1,2 vezes 1,1, e outro intramural, medindo 1,1 vezes 0,6. Ecoendometrial centrado, medindo 3 centímetros de espessura. Tá. E qual que é a tua pergunta? A minha pergunta é assim, ó. Eu fui no médico ontem e ele disse que tá tudo normal com meus exames, que não deu nenhuma alteração e que eu posso voltar a fazer o exame daqui 2 anos. As minhas dores, então, é normal? Os exames estão normal ou eu devo procurar outro médico? Mas a tua dúvida é quanto ao resultado do teu preventivo, é isso? Não, no preventivo eu acho que deu igual ao outro, só da coloscopia mesmo. Uhum. Porque assim, ó, dor pode ser muita coisa. Pode ser ginecológico, pode ser abdominal. Então, assim, além do útero, dos ovários, das trompas, que são da parte ginecológica, tem intestino, tem rim, tem fígado, tem baço, tem muita coisa. Então, aí precisa de uma avaliação mais completa para saber exatamente o que está acontecendo contigo.
por que que tá tendo essa dor, né? O que que eu posso falar? O preventivo, quando tem alguma lesão, por exemplo, no colo do útero, em geral ela não se manifesta com dor, tá? A menos que seja um câncer já muito invasivo e, em geral, para ele estar dando dor, ele vai ter causado outras coisas antes, como, por exemplo, sangramento anormal, hemorragia mesmo, né? Sim. Então, aí, no teu caso, tem que fazer uma avaliação mais completa, porque dor abdominal é um saco de gato, né? Muita coisa que pode ser, além da parte ginecológica, e de forma geral, assim, sendo mais objetiva, útero dói quando sangra. Então, se tá tendo dor e não tá sangrando, muito provavelmente não é uterino a causa. Ovário não costuma doer, a menos que a pessoa já estivesse com um câncer que teria aparecido no teu ultrassom, que não é o caso, né? Então, vai ter que fazer uma avaliação mais completa, porque do ponto de vista ginecológico, a dor abdominal pode ser endometriose, adenomiose, doença inflamatória pélvica, então uma infecção. Então, tem muitas coisas que poderiam ser e eu não vou conseguir te responder aqui porque eu não estou te avaliando, entendeu? Sim, tá. E essa coloscopia, esse JEC não visível e zona tipo 3 é normal. Isso, é normal, mas o que que acontece? Quando a gente fala de colo de útero, a parte mais importante para a gente avaliar é a zona de transformação, que é onde transforma a parte de dentro do útero, que é o epitélio glandular, para a parte de fora do útero, que é o epitélio escamoso. E aí, a gente pode ter a zona de transformação tipo 1, que é quando a gente enxerga ela por completo no exame da colposcopia, que é aquele exame que olha o colo do útero com uma lente de aumento. A tipo 2, que é quando a gente ainda enxerga ela por completo, mas ela já está indo para dentro do canal do colo do útero. E a tipo 3, que é quando a gente não enxerga ela, tá? Então, assim, as três são normais e ao longo da vida da mulher, conforme vai chegando mais perto da menopausa e depois da menopausa, é comum essa zona de transformação ir virando tipo 3. Então, por exemplo, mulheres na menopausa é mais frequente terem zona de transformação tipo 3 do que uma mulher de 20 anos, por exemplo, tá? E, assim, é normal, porém, quando a gente tem um preventivo alterado com uma colposcopia, zona de transformação tipo 3 normal, a gente precisa investigar o canal do colo do útero, porque pode ser que a lesão não esteja visível, esteja escondida no canal. Então, basicamente, quando a gente tem uma zona de transformação tipo 3, a gente tem que valorizar muito mais o resultado do preventivo, porque ele vai avaliar uma parte que a gente não consegue enxergar, que é o do canal, porque com a escovinha a gente coleta lá de dentro do canal, e é algo que na colposcopia, com uma zona de transformação tipo 3, a gente não vai conseguir enxergar. Sim, entendi. Consegui te ajudar? Conseguiu. Fico mais tranquila. Não, não preciso. Ele me falou que eu posso repetir meus exames daqui 2 anos, que não tem com que me preocupar. Sim, Então, aham. O ideal era tu fazer uma pesquisa de HPV, né? É que no SUS não tem, mas os convênios todos cobrem. Quando a gente tem uma pesquisa de HPV negativa, poderia ficar até 5 anos sem coletar o preventivo, né? Ele nos dá uma segurança maior, porque ele é muito mais sensível do que o preventivo para identificar mulheres que podem ter alguma lesão de colo de útero. Então, aí sim sim. fica muito mais seguro para espaçar o acompanhamento. Sim, ele me falou também que eu não precisaria ter feito essa cauterização, porque ferida no colo do útero, toda mulher vai ter um dia. Uhum. Está correto. Essa parte eu não vou poder te responder porque eu não sei como é que tava, né? Teria que ver o que estava acontecendo naquela época que foi o que motivou a cauterização. Então, aí fica um pouco difícil de eu te dar essa resposta. Sim, tá. Obrigada pela tua participação. Eu que Um agradeço. beijo, tudo de bom. Beijo. Tchau. Tchau. Então, vamos lá. Agora é a vez da Maiara. Já aceitei aqui, Maiara. Só entrar e fazer a tua pergunta.
Tudo bem? Tudo bem? Da onde que tu fala? Eu falo do Piauí, em Tainópolis, Piauí. E qual que é a tua pergunta? Doutora, é porque em 2022 eu descobri um NIC1, né? Aí eu venho tratando, agora em abril já fez 2 anos. No penúltimo exame que eu fiz, ainda deu zona de transformação imatura, né? Eu fiz o tratamento, fiz uma cauterização também, né? E no penúltimo, já no último exame, já deu negativo para lesão interepitelial e malignidade no preventivo. Na coposcopia, deu zona de transformação 1, já deu Chile negativo, iodo positivo. O epitélio escamoso original já deu maduro. E a única coisa que deu aqui foi copetite, né? Foi um copetite. Aí eu queria saber assim, se essa lesão, ela já foi, ela ainda existe ou não? Então, vamos lá. Tu teve uma lesão NIC1, certo? E Hum? tu fez tratamento da lesão? Isso, fiz o tratamento da lesão. E como Eu fiz o que tratamento, foi o tratamento? Foi ele feito foi, como? ele foi iniciado com a medicação, ele foi todo feito no início eu fiz passei usando a medicação, né? Tanto para usar, né, como para tomar todo o processo. Depois, em outubro de 2022, eu fiz uma cauterização, porque a lesão era Tá. muito extensa, eu fui feito uma cauterização. Daí veio ver o tratamento, né? Quando foi o ano passado, em agosto do ano passado, a minha médica disse que estava tudo ok, né? Só que deu zona de transformação imatura ainda. Aí Uhum. ela disse que eu só precisava repetir os exames de novo com 6 meses, se tivesse tudo ok, a gente só, daqui a um ano, né, ficava só em acompanhamento. Aí nesse agora, já deu a zona de transformação tipo 1 de novo, né, como a doutora já tinha explicado, que aí é o colo do útero da gente, e já deu o epitélio escamoso original maduro, tinha dado imaturo. Então é a mesma zona de transformação matura e imatura. Então vamos lá. Ó. Quanto à questão do NIC, o que que é o NIC? É uma lesão no colo do útero que ela tem uma chance inferior a 1% de evoluir para câncer. Não existe tratamento com medicação para ela. Então, talvez essa medicação que usou foi para outra coisa, por exemplo, para um corrimento, alguma coisa assim, né? Como que é a história natural? Se a gente não faz nada para o NIC1, 47 a 57% das vezes ele some sozinho, sem nenhum tratamento. 30% das vezes ele permanece igual, não evolui, nem some. 12% das vezes evolui para uma lesão mais grave, que é o NIC3, então tem o NIC1, NIC2, NIC3 e depois o câncer. E menos de 1% das vezes evolui para câncer. Então, assim, a cauterização, apesar de muitos locais fazerem, não é o tratamento mais adequado para lesão de colo de útero. Ele trata ectopia, que é a famosa feridinha do colo do útero, que não tem relação com HPV. Mas para colo de útero, para lesão mesmo, para NIC, ou a gente faz cirurgia de CAF, né? Que é aquela cirurgia que tira o pedacinho do colo do útero, ou a gente faz laser, porque a profundidade que o laser atinge são 7 milímetros, diferente da cauterização convencional, que é em torno de 2 milímetros. Então, quando a gente cauteriza, corre-se o risco da gente cauterizar por cima e ficar lesão residual embaixo, coisa que no laser não acontece, porque a gente enxerga o epitélio saindo, a gente vaporiza e retira todo o epitélio que está com a lesão, toda a região que está com a lesão. Então, assim, no teu caso, pode acontecer que isso tenha sumido sozinho, que é a história natural, né? 47 a 57% das vezes pode desaparecer sozinho. Pode ser que a cauterização tenha ajudado? Até pode, tá? Para saber se tu tem ainda o vírus ou não, o certo seria fazer uma pesquisa de HPV, porque aí a gente sabe se tem a presença do vírus ou não. Então, quando a gente faz um tratamento de uma lesão grau 1, a recomendação é fazer Papa Nicolau e colposcopia, que pelo que eu entendi foi o que tu fez. E os exames deram normais, tanto que não foi feito biópsia na colposcopia, né? Isso. A Foi isso. colposcopia
É um exame operador dependente. O que é isso? Depende de quem está fazendo. Assim, como qualquer coisa que envolve o fator humano. Eu falo, é que nem fazer bolo. A gente às vezes pega duas pessoas com a mesma panela, com o mesmo forno, e um bolo fica bom, o outro bolo não fica. Depende de quem está fazendo o bolo. Colposcopia é a mesma coisa. Então, assim, eu tô vendo um laudo que não fui eu que fiz. Eu tô avaliando baseada no que tu tá me lendo, né? Então, eu tô avaliando com os olhos de outro examinador. Pelo que tá escrito no laudo, tá tudo certo, não tem mais lesão nenhuma. E aí, Ah, certo. nesse caso, se faz rotina ginecológica. Um exame que é menos, envolve menos fator humano é a pesquisa do HPV. Envolve porque tem alguém que vai coletar, então tem que coletar do lugar certo, que é lá da zona de transformação do colo do útero. Mas a análise do material é numa máquina, né? Então, por isso que quando tá negativa, a gente pode ser ou que eliminou o vírus, que é a grande maioria dos casos, ou que ele tá latente, que ele tá dormindo, e aí atualmente a gente não tem um exame que faz essa diferenciação, só o acompanhamento nos dá essa resposta. Doutor, outra dúvida é sobre o anticoncepcional. Eu uso Tamsa 20, né? 20 miligramas. Ele é muito para tipo quem tem HPV. Pode causar mais lesões ou agravar lesões para quem tem? Pronto. Então, assim, o que a gente sabe, tá? Que 10 anos de uso de anticoncepcional aumenta em 124% o risco de câncer de colo de útero. Tem uma live que eu fiz que o nome é HPV e pílula anticoncepcional que eu mostro esse estudo. Então, a gente não recomenda para quem tá com uma lesão, enfim, manter o anticoncepcional. O ideal é trocar, tá? O DIU é uma excelente opção, porque ele aumenta em 20% a taxa de eliminação do vírus HPV. Também tem uma live que eu fiz que o nome é HPV e DIU, que eu mostro esses estudos, porque ele funciona como um corpo estranho ali no colo do útero, então o corpo entende que tem que deixar a imunidade mais ativa ali no local. E tem um outro estudo que saiu, que a gente até fez um post no Instagram, colocou, que mulheres usuárias de DIU têm 45% menos risco de ter câncer de colo de útero, porque mesmo quando tem lesão, diminui a chance dessa lesão evoluir. Então, é algo interessante para avaliar, pensar em trocar o teu anticoncepcional por um DIU. Certo. Muito obrigada, doutora. É Obrigada pela tua agradecida. pergunta. Obrigada. É. Tchau, boa noite. Boa noite. Então, vamos lá. Agora é a vez da Gerlene. Já aceitei aqui. Só entrar e fazer a tua pergunta. Tudo bem? Tudo bem, doutora? Boa noite. Da onde que tu fala? Eu falo aqui da Paraíba. E qual que é a tua pergunta? Doutora, a minha pergunta é o seguinte: em junho do ano passado, né, eu fiz um preventivo. Nesse preventivo, veio zona de transformação sim. Aí o ginecologista me pediu para fazer uma colposcopia, né? Na colposcopia, ele disse que meu útero estava com uma lesão. Aí, certo, tudo bem, aí eu fiquei, aí ele disse, não, agora como tá com a lesão, você vai ter que fazer uma biópsia. Aí, certo. Só como eu faço tudo pelo SUS, assim, eu fiz o citológico em junho, eu fui para ele em agosto, eu fui para ele em agosto, aí em agosto ele viu os exames, ele viu a transvaginal, estava tudo ok. Só por conta dessa zona de transformação, sim, ele me pediu, né, a colposcopia. Fiz a colposcopia 2 meses depois, acho que foi em outubro. Aí constatou essa lesão. Aí ele me pediu para fazer a biópsia. Aí antes de me fazer a biópsia, eu fiquei assim em dúvida, né? Porque como eu nunca tinha dado, não tava sentindo nada, não tinha nenhum sintomas, aí eu fiquei. Mas antes de fazer a biópsia, eu fiz outro citológico, agora em fevereiro. Só que nesse citológico, doutora, veio lesão de alto grau, NIC 2 e 3.
lesão intraepitelial de alto grau, compreendendo neoplasias intraepiteliais cervicais, grau 2 e grau 3. Aí eu fiquei assim, um pouco abalada, né? Porque, como eu fazia preventivo de 6 em 6 meses, nunca apareceu nenhuma lesão, nem grau 1. Aí eu fiquei, né? Fiz esse citológico, levei para ele. Aí nesse mesmo dia ele viu esse citológico e a gente já colheu o material para fazer a biópsia. Na biópsia, o diagnóstico veio cervicite crônico com metaplasia escamosa do epitélio granular. Aí a nota tinha, não há sinais de lesão intraepitelial ou malignidade. Aí ele disse, doutora, porque assim, eu acompanho a senhora, sempre vejo suas lives, e de outros ginecologistas também, dizendo que a cervicite crônica, ela não precisa tratar. Mas só que ele disse que eu precisava fazer uma cauterização, aí a minha dúvida é essa. Se o procedimento está correto de me fazer a cauterização, porque veio cervicite crônica. Ou é por conta da cervicite, ou é por conta desse grau 3. Aí eu não entendi. Se eu estou com essa lesão de alto grau, continuo com essa lesão de alto grau, NIC 3, ou a biópsia não vem falando sobre, só veio falando sobre a cervicite crônica. Não veio falando, porque não vem falando sobre como é a lesão de alto grau. Aí a minha dúvida ficou, se eu preciso realmente fazer essa cauterização ou não. E tu tá com que idade? Eu tô com 41 anos. Tá. O que tu tem é uma coisa que se chama distorção citohistológica. O que é isso? Tu tem um resultado no preventivo e outro resultado na biópsia. Tu tem um resultado no preventivo alterado, né, que é uma lesão de alto grau, e tem um resultado na biópsia normal, que cervicite crônica é normal. A gente sempre valoriza o pior resultado. Então, o teu pior resultado é o resultado do preventivo. Então, a conduta é baseada no resultado do preventivo e é fazer uma cirurgia de CAF, porque pode ser que a lesão esteja escondida no canal. E por isso que na colposcopia, por isso que na biópsia não veio nada. Então, tem que fazer uma cirurgia para tirar o pedacinho do colo do útero que está com a lesão. Entendeu? Eu tenho uma paciente do consultório que ela tem 48 anos e ela estava na menopausa. Ela veio com preventivos alterados desde 2015, que ela tinha preventivo alterado, biópsia normal. Aí no ano seguinte, preventivo normal. Aí depois dava de novo preventivo alterado. E aí, o ano passado, ela veio para mim, eu falei, olha, na verdade, tu já deveria ter feito essa cirurgia de CAF em 2018. E aí a gente fez a cirurgia de CAF e ela estava com uma lesão NIC 3. E não dava para ver na colposcopia, porque a lesão estava escondida no canal. Então, quando a gente tem uma diferença do preventivo para... Isso é muito comum. Preventivo alterado com biópsia normal ou o contrário, a gente valoriza o pior resultado e a nossa conduta é baseada no pior resultado. Certo. Hein, doutora, quer dizer, no caso, porque eu guardo todos os meus citológicos, todos os anos que eu fiz citológico, depois que ele falou isso, eu comecei a prestar atenção. Todos os meus citológicos, desde o primeiro que eu fiz, que eu guardo todos, tem zona de transformação, sim. Essa zona de transformação, por mais que o resultado não venha nada, só venha a zona de transformação, sim. Significa que tem alguma alteração no colo do útero, é? O que é zona de transformação? Então, zona de transformação é onde transforma a parte de dentro do útero, que é o epitélio glandular, para a parte de fora do útero, que é o epitélio escamoso. Essa, para nós, é a parte mais importante de avaliação, porque o vírus do HPV, ele fica nessa zona de transformação. Então, acredito que zona de transformação, sim, seja a mesma coisa que zona de transformação presente. A maioria dos laudos, na verdade, vem presente ou ausente. Então, quando a gente tem uma zona de transformação presente no preventivo, significa que a área de interesse está sendo amostrada, está sendo visualizada. O que acontece? A sensibilidade do preventivo é em torno de 70%. Ou seja, vai ter 30% de mulheres que estão com lesão e o preventivo não é capaz de detectar. Por isso que se recomenda atualmente, o ideal é fazer o coteste, que é fazer pesquisa de HPV junto com o preventivo, porque a pesquisa de HPV é mais sensível do que o preventivo para identificar mulheres que possam ter lesão de colo de útero. Eu tive uma outra paciente recentemente no consultório
que ela me trouxe 10 anos de Papa Nicolau normal, e ela fazia Papa Nicolau de 6 em 6 meses. E a gente foi para cirurgia de CAF, porque aí veio alterado o preventivo dela, e estava com um câncer microinvasivo, um câncer inicial. Então, assim, por conta disso, porque vai ter 30% dos casos que o preventivo não vai ser capaz de pegar. Então, por isso que quando a gente tem os resultados discordantes, a gente não pode fingir que a gente não está vendo esse resultado que deu anormal. Ele tem que ser valorizado sim. E por isso que a conduta é baseada no pior resultado. Certo. É por isso que às vezes tem muita incidência de câncer, né? Porque assim, às vezes a gente faz o preventivo, como eu sempre fiz, 6 meses, nunca deu nada. Além de uma inflamação ou uma candidíase, só isso, sempre deu isso, né? Aí eu ficava tranquila, tratava candidíase e pronto. Mas depois desse citológico, eu fiquei muito assim, porque ele viu, é engraçado que, como ele fez a colposcopia, né, ele viu a lesão. O citológico só tinha dado uma transformação, sim. Aí eu fiz a colposcopia, ele viu a lesão. Depois eu fiz o novo citológico, que foi esse, agora em fevereiro, que constatou que estava lesão NIC3. Agora, doutor, como eu fiz a minha pergunta, então, no caso, ele disse que ele queria fazer uma cauterização. Então, o procedimento correto não é a cauterização, é a CAF, né? Porque senão não vai conseguir avaliar o canal do colo do Aí, útero. depois da CAF, eu preciso fazer uma nova colposcopia para ver como é que tá, se Sim. ficou alguma lesão. Com certeza, em 6 meses. Assim, vai depender do resultado da cirurgia, na verdade. Porque essa cirurgia de CAF vai tirar o pedacinho do colo do útero e vai mandar para exame para avaliar, para ver o que vai dar no resultado, né? Se as margens estão livres ou não, ou seja, se a lesão foi retirada por completo. E baseado nisso é que se define como vai ser feito o acompanhamento. De forma geral, o que se faz é Papa Nicolau e colposcopia 6 meses depois da cirurgia de CAF, e se tiver disponível pesquisa de HPV, não sei onde é que tu tá fazendo os exames, se é no SUS não tem, mas se for em consultório vai ter pesquisa de HPV para fazer junto. Certo. No caso, doutora, pronto, ele também falou que poderia ser antes, né? Antes de a biópsia. Ele disse que poderia ter sido causada essa lesão por conta do anticoncepcional que eu usei muitos anos, né? Inclusive, aí depois disso eu até parei de usar o anticoncepcional. E, inclusive, minha menstruação ela não vinha. Eu fazia bem 2 anos que vinha só aquela borra de café e pronto. Ia embora e não menstruava. Depois que eu parei o anticoncepcional, que faz uns 6 meses, ela começou a vir normal, fluxo normal de 7 dias, que não vinha antes. Ele Sim. passou até uma pomada para reposição hormonal, porque ele disse a ele que tinha ressecamento vaginal, essas coisas aí ele passou para mim usar durante 6 meses. Tá, na verdade é assim, eu até comentei antes. O principal fator de risco para lesão de colo de útero é a infecção pelo HPV. Se ela não estiver presente, a pessoa pode tomar anticoncepcional, pode, enfim, fumar, pode ter uma imunossupressão, que não vai ter lesão de colo de útero. Porém, como é que a gente explica? Porque a infecção por HPV é muito prevalente, né? A gente tem um estudo que foi feito com adolescentes de 16 a 25 anos no Brasil, e 53% estavam infectados com o vírus do HPV. Então, como é que a gente explica que é uma infecção tão prevalente, ou seja, muitas pessoas têm, como é que algumas desenvolvem lesão e outras pessoas não desenvolvem lesão? Porque tem outros fatores de risco associado. E aí é que entra a questão do anticoncepcional. Então, o anticoncepcional oral, que é o que tem estrogênio e progesterona, ele sim aumenta o risco de câncer de colo de útero, dependendo do tempo de uso. Então, pouco tempo de uso não se notou diferença, mas conforme esse tempo de uso vai aumentando, começa a se notar diferença, e os estudos mostram então que 10 anos de uso de anticoncepcional aumenta em 124% o risco de câncer de colo de útero. Os 5 anos, menos. E depois que a pessoa para negativar esse efeito negativo do anticoncepcional sobre o colo do útero, levam 10 anos. Então, então, é nesse contexto que o anticoncepcional entra. O que eu costumo orientar minhas pacientes, tá? Eu não paro o anticoncepcional pré-tratamento, porque 1 mês a mais, 1 mês a menos não vai fazer diferença nenhuma. É longos anos de uso. Eu espero a gente tratar, porque acontece, às vezes a pessoa para e engravida, e daí não consegue tratar a lesão. E daí ficou pior, porque vai ter que esperar
um ano, que é os 9 meses da gestação, mais 3 meses pós-parto, para aí ver como é que tá essa lesão. Então, eu normalmente não paro, eu peço para a paciente continuar, a gente trata a lesão, e aí pós-tratamento a gente troca o método anticoncepcional. Certo, entendi, doutora. Entendeu? Obrigada Entendi. pela tua pergunta. Obrigada a você, viu? Boa Obrigada. noite. Boa Tchau. noite. Tchau. Tá vendo? Então, vamos lá. Agora é a vez da Natália. Natália, pode entrar e fazer a tua pergunta. Tudo bem? Oi, boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo bem? Da onde que tu fala? Belo Horizonte, Minas Gerais. E qual que é a tua pergunta? Então, doutora, eu tô querendo fazer laqueadura. Eu tenho algumas dúvidas dos contras. Minha irmã fez e assim, o fluxo dela aumentou muito e ela teve que colocar um Dilmirena para segurar, porque o médico falou que ou ela usava útero porque começou a prejudicar a questão da vitamina de ferro, essas coisas, sabe? Deu Sei. hemorragia mesmo. Minha mãe também sofreu muito depois de laqueadura e eu vejo muitos contextos na internet, relatos de pessoas que realmente aumentaram, embora alguns médicos falam que não aumenta, né? Certo, pronto. Na verdade, assim, o que que acontece? A laqueadura tubária, ela pode mexer com o fluxo de sangue do ovário e por isso que pode acontecer, sim, do fluxo menstrual aumentar depois da laqueadura e às vezes a paciente precisa usar algum método hormonal, como, por exemplo, um Dilmirena para controlar esse sangramento. O que que a gente sabe hoje em dia, né? Que assim, na verdade, se a pessoa não quer engravidar de jeito nenhum, o método mais seguro que existe é o Implanon. Ele falha 10 vezes menos que laqueadura tubária e falha metade que vasectomia. Então, não tem nenhum método que é tão seguro quanto ele. Sim. Então, dos métodos mais eficazes, o primeiro é o Implanon, depois é a vasectomia, depois é o DIU hormonal, então seria, por exemplo, o Dilmirena, que ele falha 2,5 vezes menos que a laqueadura tubária, e depois que a laqueadura tubária. Então, na verdade, vai depender do qual que é o teu objetivo. Se teu objetivo for não quero engravidar de jeito nenhum, o método mais seguro é o Implanon. Entendi. Então, eu tenho um DIU que chama Kailina. Uhum. Só que eu não sou muito confiante, eu sou muito ansiosa. Então, acaba que eu fico fazendo exame de gravidez, eu fico com aquele pensamento compulsivo, sabe? Qualquer sintoma que eu sinto. E aí, por isso que tava querendo fazer a junção de laqueadura com o DIU, entendeu? Uhum. Esse DIU que eu já tenho. Entendi. Certo. Na verdade, assim, se tu for manter o DIU, aí esse problema do aumento do fluxo menstrual não vai ter, né? Porque tu já vai estar com o DIU. Mas vale a pena tu pensar, ler sobre o Implanon, porque ele é um método que, na verdade, ele é 10 vezes mais eficaz que a laqueadura. Então, é um método que é muito menos invasivo, não precisa fazer uma cirurgia, vai colocar o implante no braço. Dura 3 anos, ele vai controlar o fluxo menstrual para tu não ter hemorragia, né? Não vai aumentar a chance de entrar na menopausa precoce, que é uma coisa que existe relato na literatura sobre a associação da laqueadura com menopausa precoce. Então é algo a se pensar. Tá, mas aí esse chipzinho que você falou no braço, o hormônio é parecido com esse da Kailina, porque ele começou, esse DIU começou a me dar algumas espinhas, ou ele é mais hormônio ainda. Ele me inchou também um pouquinho, sabe? Eu retive um pouco de líquido. Tanto o Implanon quanto o DIU hormonal, eles são progesterona, ou seja, o tipo de hormônio é da mesma classe, porém dentro das progesteronas existem várias categorias. Então, o do DIU, que é o levonorgestrel, ele tem um perfil mais androgênico, mais para hormônio masculino, por isso que ele pode piorar a pele, para quem tem tendência a acne. Já o Implanon, tem estudos que mostram que ele é neutro, então ele não piora, mas também não melhora, entendeu? Entendi. Teria que testar e ver. Ele não vai melhorar a pele que nem o estrogênio, que nem a pílula anticoncepcional, porque ele não tem estrogênio.
Tanto que tanto o Implanon quanto o DIU pode ser utilizado por mulheres que já tiveram trombose, ou que têm hipertensão, ou porque fumam, porque ele não tem estrogênio. Então, ele não aumenta risco de trombose, de varizes, de AVC, nada disso, né? Porém, ele não tem esse benefício para a pele que nem a pílula tem. Então, é pesar risco e benefício. Se o teu objetivo é não engravidar de jeito nenhum, não existe nenhum método mais seguro que o Implanon. Isso é Tá. fato. E Então, você acha que eu deveria tirar o DIU e tentar esse Implanon? se tu não tá segura com o DIU, né? Ele seria uma alternativa para ti. Tá. Melhor do que fazer a laqueadura, entendi. Sem Tá dúvida. bom, doutora. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, obrigada pela tua pergunta. Então tá, boa noite, Boa tchau. noite. Tchau. Bom, estamos nos encaminhando para o nosso final da nossa live. Vou ver aqui quem mais que eu vou chamar. Ai, já foi, já foi. Vou chamar aqui a Maria Rodrigues. Maria, pode entrar e fazer a tua pergunta. Vou chamar aqui a Flávia Rocha. Flávia, acabei de te chamar. Você está aqui reclamando? Acabei de te chamar. Oi, doutora. Não deu certo. Flávia, acho que não conseguiu entrar. Chamar aqui a Elisângela Marcondes. Não sei se é problema da conexão. As pessoas que eu tô chamando não tá entrando. Vou chamar a Flávia de novo. Vamos ver se dá certo agora. Tudo bem? Tudo bom, doutora? Deu algum problema no sinal, aí eu saí e entrei novamente. E da onde que tu fala? Eu sou do Rio de Janeiro. Sou E do Rio qual de que é a tua Janeiro. pergunta? Então, minha dúvida é a seguinte. Bom, a primeira vez que eu tive um NIC 1 foi no ano 2000, depois nunca mais apareceu. Vim ter novamente um NIC 1 em 2018, também sumiu sozinho. E eu vim a ter agora em dezembro de 2023 um NIC 1 no preventivo, né? E aí eu fiz a colposcopia em fevereiro, a colposcopia já acusou NIC 2, fiquei apavorada, né? E o que acontece? A ginecologista me explicou que teria que fazer o CAF e tudo, só que ela quis fazer um preventivo após essa biópsia, porque ela achou que tinha tirado uma parte grande assim da lesão e tudo, né? No olho assim dela, ela queria ter certeza. E quando eu fiz o preventivo, não veio nada, nada, entendeu? Não deu nada. E aí ela fiz novamente a colposcopia e na colposcopia veio um NIC 1, que foi agora final de 27 de março. Já veio um NIC 1. Certo. E aí assim, minha dúvida, foi dia 27 de março, veio o NIC 1. E vem dizendo que os cortes do colo representam a zona de junção escamo colunar, contendo epitélio escamoso metaplásico. Este exibe células com atipias displásticas ocupando seu terço inferior, sem ultrapassar. E aí o que me assustou foi esse termo estroma, apresenta vasos congestos e infiltrado linfocitário. Né, essa palavra infiltrada eu já fui pesquisar porque me assustou um pouco, mesmo a doutora tendo falado que não é nada, e que a orientação que ela deu foi aguardar 6 meses para repetir o preventivo, mas eu fiquei assim, bom,
O preventivo, se eu fiz antes, eu dei um NIC2 na colposcopia, na biópsia. O preventivo não deu nada. Aí eu fiz uma nova biópsia, já deu um NIC1. Quer dizer, eu até falei, doutora, não é melhor daqui a 6 meses repetir a colposcopia? Porque eu estou muito preocupada com esses diagnósticos que, né, que o vírus pode ficar escondido. E eu fiquei tantos anos sem ter que isso me assustou muito agora, sabe? Eu não esperava ter. Mas a minha dúvida é essa, se realmente com esse NIC1 que eu fiz agora 27 de março, né? Eu peguei o resultado. Eu tenho que esperar 6 meses, basta fazer um preventivo mesmo, porque ficou oscilando muito, e isso me deixou muito insegura, Tá. sabe, o resultado. E esse NIC2 foi um resultado de biópsia de colposcopia? Sim, E foi quando esse NIC2? foi dia 16 de fevereiro. Tá, e não foi feito cirurgia de CAF? Não, Tá. E tu tá com que idade? 47. Tá, tem que fazer uma cirurgia de CAF. Não tem por que não Tem. fazer. Porque, Uhum. assim, pode ser que agora deu NIC1 porque não biopsiou o local mais alterado. E é aquilo que eu falei agora há pouco. A gente valoriza o pior resultado. Então, assim, tem uma lesão de alto grau, ela tem que ser tratada e conduzida como lesão de alto grau. Só não faria isso se fosse uma pessoa, tem menos de 25 anos, vamos acompanhar, né? Vamos esperar para ver se some sozinho. Agora, fora isso, ela tem que ser tratada como uma lesão de alto grau, porque corre risco de que, na verdade, esse exame agora não biopsiou o local mais alterado e a lesão ficou, entendeu? Eu te recomendo fazer, na verdade não sou eu que recomendo fazer, é o que o protocolo do Ministério de Saúde fala de rastreamento de câncer de colo de útero. Se temos uma lesão de alto grau, ela tem que ser tratada como uma lesão de alto grau. E o tratamento é fazer a cirurgia de CAF. Quais seriam as considerações a isso? Que, na verdade, foge do teu caso. Digamos que tu quisesse engravidar. Tu quer engravidar? Não, já tenho E 2 daí, filhos, sou vamos ligada. supor, se fosse assim, tenho, sei lá, 28 anos, então o protocolo, o que o protocolo fala? Até os 25 anos a gente pode fazer um tratamento conservador, por exemplo, um laser para tratar essa lesão. Acima de 25 anos a gente vai para cirurgia de CAF, EZT, LIP, que na verdade é tudo a mesma coisa, para tirar esse pedacinho do colo do útero que está com a lesão. Tenho 28 anos e estou com NIC2. Não tenho filhos, quero engravidar. A gente pode fazer um laser e repetir os exames em 6 meses e ver. Não tem mais lesão? Ótimo. Só vamos acompanhar. Tem lesão? Vamos para cirurgia. Não é o teu caso. Então não tem por que tu não tratar. Entendeu? Porque corre o risco de isso ficar e depois ainda evoluir. Agravar, né? Porque, pois isso. Aí ela quis repetir após esse NIC2 a preventiva, e preventivo não deu nada, fiquei tão feliz, falei, meu Deus, um milagre, né? E aí depois repetiu a colposcopia e veio NIC1, mas eu tô muito insegura, não senti segurança, entendeu? Nesse protocolo que ela adotou, e esperar 6 meses. Aí essa era a minha dúvida, entendeu? Então. Porque apesar de ser ginecologista, ela não é especialista, né? Então, eu tô te dizendo que assim, eu não tô te atrapalhando, mas assim, eu tô te dizendo que tá escrito no protocolo, que é um protocolo que tá disponível para todo mundo, na verdade. Ele tá disponível na internet, ele é gratuito, ele chama Protocolo de Rastreamento de Câncer de Colo de Útero do Ministério da Saúde. E lá tá escrito isso, então te recomendo que tu faça isso. Tá bom, doutora, entendi. Obrigada. Obrigada a você pela pergunta. Boa noite. Boa noite. Tchau. Gente, eu vou chamar a última pessoa, então, o Ilma. Quero agradecer já de antemão para quem participou hoje da live. Oi, de onde que tu fala? Boa noite, doutora. Eu sou de São Bernardo do Campo. E qual que é a tua pergunta? Ai, doutora, obrigada por ter aceitado. Eu tô dias sem dormir direito, porque assim, doutora, faz 6 meses que eu fiz a cirurgia de slim. Tá. Assim, com pouco tempo, assim, tipo um mês, eu percebi assim, correu tudo bem na
cirurgia. Porém, eu comecei a sentir coçar na minha virilha mesmo, Tá, lado esquerdo. E aí, só quando eu toquei, eu senti a tela, eu sinto a tela todinha, tá. assim. Aí, para ter relação foi muito difícil, porque machucando o meu esposo, né? Aí eu passei com o doutor. Como tinha pouco tempo, ele falou, não, é normal isso acontecer. Volta aqui daqui a 6 meses. Agora, em abril, faz 6 meses. E só piorou, porque assim, agora eu tô sentindo dor, porque eu treino, faço agachamento, eu tô sentindo dor. Para ter relação, piorou, porque Uhum, corta ele. E eu uhum. continuo sentindo fortemente, tipo, como fosse uma dor, tipo furúnculo. Aí eu encosto lá onde está a dor, é lá onde está a tela. Eu não sei se isso é normal, se deu Hum. rejeição no meu corpo. Tu tinha o quê? Tu perdi urina? O que estava acontecendo Isso. antes da cirurgia? Eu já tive 2 filhos, uma foi fósforo e outra cesárea. E aí, o que acontece? Eu fiz o exame, né, e acusou a perda de urina, porque para fazer agachamento, espirrar, pular, essas coisas, eu fazia xixi, né? Aí E, eu fiz, e resolveu a perda de urina? resolveu. Tá. Porém, eu não sei se deu rejeição. Não, o que que aconteceu? O que aconteceu é uma coisa que a gente chama de extrusão da tela, que ela extruiu para a vagina, tem uma parte dela que está na vagina. O que tem que fazer é cortar esse pedacinho que está na vagina. E, em Uhum, geral, não volta a perder urina, tá? Não perde a cirurgia uhum. por cortar esse. Que idade que tu tem? Eu tenho 39. É, tu é muito jovem. Quando é uma paciente que está menopausada, às vezes só da gente estrogenizar, que é usar um creme de hormônio, já resolve. Porque o que que acontece? A mucosa é tão fina, tão atrófica, tão fina, que pode destruir, a gente usa estrogênio e às vezes resolve. Tu é jovem, então, a menos que tu tenha alguma deficiência hormonal, não acredito que tu tenha algum problema de hormônios e tudo mais. Tu menstrua, Normal. normalmente. Então Uhum. assim, não acho que no teu caso vai resolver usar pomada de hormônio. Daria para tentar. Dá para tentar usar um tempo e ver se resolve. Se resolver, ótimo. Se não resolver, o que se faz é se cortar esse pedacinho da tela que tá para fora. E essa E daí resolve. parte que eu sinto, é normal? Isso, não é normal. Se tu tá sentindo a tela, se ela tá raspando ali, cortou o pênis do teu marido, não é normal, tá? Então é porque ela tá extruída. Ela fica dentro da mucosa. Então, a gente o médico que faz sabe onde é que tá quando toca, Uhum. mas não tem como sentir a tela. A gente sente através da mucosa, sabe onde é que o lugar que tá, Uhum. entendeu? Então, pelo que eu entendi o que tá acontecendo contigo, ela tá exposta na vagina. O que tem que fazer é tirar esse pedacinho. E mais uma coisa, não é para fazer, não dá para ficar fazendo agachamento depois da cirurgia de sling, Uhum. porque é aquilo dos fatores de risco modificáveis e não modificáveis da perda de urina. Quem tem perda de urina tem risco aumentado de ter prolapso também, que é a queda da bexiga, do intestino, do útero no futuro. E agachamento é um fator de risco para aumentar a chance de tu ter um prolapso ou uma incontinência urinária, uma nova perda de urina, entendeu? Uhum. Então não se recomenda. Então, assim, doutora, é assim, nessa parte que sente dentro da vagina, só que minha preocupação é fora, é na virilha fora, que eu sinto ela. É isso que me deixou preocupada, porque além como fosse querendo sair da pele. Uhum. Eu sinto claramente ela, sem tocar, assim, você Tá, sente. porque ela foi passada na virilha, certo? Isso. Isso. Então, bom, aí é mais fácil ainda de resolver. É assim, como Uhum, que funciona? A gente passa a agulha do sling pela virilha e ele sai lá na vagina, tá? E daí uhum, a gente corta o local, a tela onde foi passada na virilha e fecha a pele. Então, se ela tá ali, aí é mais fácil ainda de resolver. É algo que poderia uhum. ser feito até em consultório. Vai cortar esse pedacinho da tela que está na virilha e vai dar um pontinho na pele para fechar. Isso resolve. É no caso, depois, caso o doutor faça isso mesmo, aí eu não posso treinar quanto tempo para mim?
Assim, tu já passou 6 meses da tua cirurgia, Já, certo? Então, assim, tu pode treinar. O que que eu recomendo para as minhas pacientes? Eu explico tudo aquilo. Não sei se tu ouviu eu falando dos fatores eu de vi. risco modificáveis e não modificáveis do prolapso. Pronto, é a Uhum. mesma recomendação que eu dei para aquela outra mulher que participou. Eu recomendo evitar ficar carregando mais do que 5 quilos de peso, evitar ficar fazendo força para fazer xixi, força para fazer cocô, evitar ganhar peso, tá? Quem Uhum. tem intestino preso, tratar a constipação, então tomar bastante líquido, comer frutas, verduras, fibras. Quanto à atividade física, o que que não é recomendado? Ficar fazendo agachamento com peso. Exercício de musculação pode fazer, o que for de braço, faz sentada, porque o problema é o que força o assoalho pélvico, que é essa musculatura aqui da região da bacia. Então, se tu tá sentada, não tem problema nenhum. Exercício da perna, vai fazer sentada, deitada, não tem problema nenhum. Porque o problema é coisas que forçam essa musculatura aqui. Por isso que agachamento, crossfit, essas coisas não são recomendadas para quem tem, na verdade, para nenhuma mulher, porque a gente, assim, a gente está num processo de evolução. A gente andava de 4, agora a gente anda de pé. O assoalho pélvico nosso não é preparado para ficar fazendo agachamento com peso. Isso vai sim Uhum. aumentar o risco de perda de urina e de prolapso. Isso seria pro resto da vida, não poder fazer agachamento com peso. A menos que tu esteja disposta a se submeter a uma outra cirurgia no futuro, Ah, ou que tu sim. esteja consciente que tu aumenta o teu risco de ter um prolapso ou uma nova incontinência no futuro. Ah, Porque, entendi, doutora. entendeu? Uhum. Porque enquanto a gente está vivo, os fatores de risco estão agindo no nosso corpo. Tem coisas que a gente não Uhum. tem como mudar. A nossa condição genética, o número de partos que tu já teve, o esforço que tu já fez na vida. Agora, tem coisas que a gente consegue controlar, que a gente consegue mudar, que são os fatores de risco modificáveis. Então, a gente muda os fatores de risco modificáveis, já que tem outros, o processo de envelhecimento, a menopausa, são tudo fatores de risco para perda de urina, para prolapso. Então, tem coisas que fogem do nosso controle. Só que tem outras que estão no nosso controle. Então, a gente controla o que dá para evitar problemas. Doutora, quando eu fizer esse procedimento, aí eu tenho que ficar de resguardo normal, assim, como eu fiquei antes, Então, sem poder. aí tem que ver o que, que vai ser feito exatamente. Se for esse da virilha, pelo que eu tô entendendo, que é o que tá. Aí é muito simples, é um pontinho que vai dar, entendeu? Aí Uhum. o de baixo que vai cortar a tela, e tem que ver, daí eu teria que te examinar para ver o que está acontecendo contigo e dizer o que ia ser feito. Mas, em geral, é muito mais simples do que a cirurgia. Uhum. Entendi. Entendeu? Ai, doutora, obrigada, viu? Imagina, obrigada Por ter pela tua respondido. pergunta. Boa noite para vocês. Boa noite, boa noite. Então tá. Gente, quero agradecer para quem participou da live de hoje, as mensagens de carinho que vieram. Muito obrigada. Essa live vai ficar salva. Para quem não pôde, não conseguiu fazer sua pergunta hoje, todo mês tem essa live, na última terça-feira. Entra lá no meu perfil do Instagram, tem uma opção lá, que é, clica no link da bio, tem uma opção que é participar de uma próxima live. Preenche o questionário que a gente vai estar convidando para participar. Lembrando também que na segunda terça-feira do mês, no canal do YouTube, tem uma live que é o de perguntas e respostas, que é Caixinhas de Perguntas, o nome dessa live, que eu abro caixinha aqui no Instagram uns 2 dias antes, mais ou menos, e todas as perguntas que eu recebo, eu respondo lá na live Caixinha de Perguntas, tá bom? Obrigada, boa noite.